Para a abertura dos trabalhos, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito ao meu secretário a fazer a leitura da pauta e comunico que seus vereadores se encontram sobre a mesa o livro para o uso da tribuna no seu pequeno e no grande expediente. Pauta para a sessão ordinária do dia 23 de 8 de 2016, às 10 horas, expediente. Projeto de veto de número 5 de 2016, senhor prefeito municipal, dispõe sobre veto total ao projeto de lei número 44 de 2016, que dispõe sobre garantir o livre exercício das atividades culturais, artísticas, intelectual, científica e de comunicações nos espaços públicos do município de Armação dos Búzios, independente de censura, licença ou prévia autorização e da outras providências. Projeto de lei de número 85 de 2016, senhor prefeito, dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, na importância de R$ 83.463,21, visando atender às despesas com aluguéis de prédios públicos, capacitação de servidores e prestação de serviços funerários. Projeto de lei número 86 de 2016, vereador José Márcio Moreira dos Santos, dispõe sobre suspender a emissão de nova licença e alvará para hotéis, pousadas, hotéis e guest house, até a aprovação do plano diretor do comércio de Armação dos Búzios. Projeto de resolução número 4 de 2016, mesa diretora, dispõe sobre estabelecer normas de processamento do sistema de avaliação de servidor em cumprimento ao período de estágio probatório na Câmara Municipal de Armação dos Búzios. Projeto de decreto legislativo, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, número 18 de 2016, dispõe sobre outorgar a medalha do Dr. José Bento Ribeiro Dantas à ilustríssima senhora Celita Francisca da Conceição, que lhe será entregue na sessão solene da Câmara Municipal. Projeto de decreto legislativo número 19 de 2016, vereador Lohan Gomes da Silveira, dispõe sobre outorgar o título honorífico cidadão buziano ao senhor Alailton Pereira da Silva, que será entregue na sessão municipal. Projeto de decreto legislativo número 20 de 2016, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, dispõe sobre outorgar o título cidadão buziano à senhora Irinéia Natalina Felipe de Castro da Costa, que lhe será entregue na sessão solene da Câmara Municipal. Projeto de decreto legislativo número 21 de 2016, vereador José Márcio Moreira dos Santos, dispõe sobre solicitar o título honorífico cidadão buziano ao senhor Marco Antônio da Costa, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Projeto de decreto legislativo número 22 de 2016, vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, dispõe sobre outorgar o título cidadão buziano ao senhor Luiz Antônio Marangoni, que lhe será entregue na sessão solene da Câmara Municipal. Projeto de decreto legislativo número 23 de 2016, vereador Gelmires da Costa Gomes Filho, dispõe sobre outorgar a medalha do Dr. José Bento Ribeiro Dantas ao senhor Idivan Pereira de Souza, que lhe será entregue na sessão solene da Câmara Municipal. Indicação número 96 de 2016, senhor vereador Felipe Nascimento Lopes, dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito a criação de regulamentação do Conselho Municipal de Promoção e Defesa dos Animais. Da ordem do dia, votação das proposições do tipo projeto de lei 65 de 2016, José Márcio Moreira dos Santos, dispõe sobre denominar oficialmente com o nome de Ari Gonçalves, logradouro público localizado no bairro da Rasa. Número 70 de 2016, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, dispõe sobre estabelecer a obrigatoriedade de disponibilização do álcool em gel antisséptico no estabelecimento bancário e similares. Votação única das proposições do tipo indicação 96 de 2016, Felipe Nascimento Lopes, dispõe sobre solicitar ao seu prefeito a criação e regulamentação do Conselho Municipal de Promoção e Defesa dos Animais. Gabinete da Presidência, Carlos Henrique Pinto Gomes, presidente. Feita a leitura, senhor presidente. Solicito primeiro secretário a fazer a leitura dos ofícios. Gabinete vereador Leandro Pereira dos Santos, memorando número 54 de 2016, justificativa de ausência em sessão ordinária. Vem por meio deste informar que, em virtude de motivo particular, o vereador Leandro Pereira dos Santos não estará presente à sessão ordinária do dia 23 de agosto de 2016. Atenciosamente, Tatiana Bittencourt, assessora parlamentar do gabinete do vereador. Ofício GAPRA número 432 de 2016, indicação de número 66 de 2016. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade em atenção à indicação supracitada de autora da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, venho informar que encaminhei cópia da
Solicitação à Secretaria Municipal de Obras para análise e viabilidade da instalação de brinquedos na Praça Jotemar Gouveia do Couto, na aldeia de Jeribá. Atenciosamente, André Granado, prefeito. Ofício GAP número 433/2016, indicação de número 67/2016, senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, em atenção à indicação supracitada de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, venho informar que encaminhei cópia da solicitação à Secretaria Municipal de Fazenda para análise e viabilidade da regulamentação do programa de tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas através de lei específica. Atenciosamente, André Granado, prefeito. Ofício GAP número 434/2016, indicação 68/2016, senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, em atenção à indicação supracitada, de autoria do vereador José Márcio Moreira dos Santos, venho informar que encaminhei cópia de solicitação à Secretaria Municipal de Obras para análise e viabilidade de instituir o plano integrado de gerenciamento de resíduos da construção civil e resíduos volumosos, estabeleça diretrizes, critérios de procedimento para a gestão desses resíduos. Atenciosamente, André Granado, prefeito. Tem mais não. Ofício GAP número 435/2016, indicação de número 69/2016, senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, em atenção à indicação supracitada de autoria do vereador José Márcio Moreira dos Santos, venho informar que encaminhei cópia à solicitação à Secretaria Municipal de Segurança Pública para análise e viabilidade de extensão de rede elétrica na Rua das Flores, no primeiro quarteirão. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Ofício GAP número 436/2016, indicação de número 70/2016, senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, em atenção à indicação supracitada de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, venho informar que encaminhei cópia e solicitação à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, para análise e viabilidade da criação de políticas de proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade pela rede pública de saúde, com a utilização do contraceptivo reversível de longa duração e etonogestrel. Atenciosamente, André Granado, prefeito. Ofício GAP número 437/2016, indicação número 71/2016, senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, em atenção à indicação supracitada, de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, venho informar que encaminhei cópia da solicitação à Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia para análise e viabilidade da colocação de barra fixa e barra paralela para atividade física na orla do canto esquerdo da Praia de Jeribá. Atenciosamente, André Granado Nogueira. Ofício GAP número 438/2016. Ofício GAP número 438/2016. Não, fica aí, fica que você vai gostar, você vai rir pra cacete. Indicação de número 76/2016. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, em atenção à indicação supracitada de autoria do vereador José Márcio Moreira dos Santos, venho informar que encaminhei cópia da solicitação à Secretaria Municipal de Obras e Saneamento para análise e viabilidade da construção de um abrigo de ponta existente do transporte coletivo, ônibus e vans, localizado na Avenida José Bento Ribeiro Dantas. Atenciosamente, André Granado, prefeito. Ofício GAP número 439/2016, indicação número 72/2016, senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, em atenção à indicação supracitada de autoria da vereadora do vereador Lohan Gomes da Silveira, venho informar que encaminhei cópia à solicitação à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda para análise e viabilidade da implantação de uma academia de terceira idade no entorno da Lagoa da Usina. Atenciosamente, André Granado Nogueira, prefeito. Ofício GAP número 440/2016, indicação número 73/2016. Cumprimentando nesta oportunidade, em atenção à indicação do vereador José Márcio Moreira dos Santos, venho informar que encaminhei cópia e solicitação à Secretaria Municipal de Obras e Saneamento para análise e viabilidade da construção de um L ponto no município de Armação dos Búzios. Atenciosamente, André Granado, prefeito. Ofício GAP número 443/2016, indicação de número 74/2016. Cumprimentando nesta oportunidade, em atenção à indicação supracitada de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, venho informar que encaminhei cópia e solicitação à Secretaria Municipal de Obras e Saneamento para análise de viabilidade da recuperação da Rua 20, que é um dos acessos do Mirante da Brava. Atenciosamente, André Granado Nogueira.
Ofício GAP número 444, 2016, indicação de número 75. Cumprimentando nesta oportunidade em atenção à indicação supracitada de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, venho informar que encaminhei cópia de solicitação à Secretaria Municipal de Segurança Pública, Serviço Público, para a análise e viabilidade da colocação de 2 quebra-mola na Rua 34, no bairro Vila Verde. Atenciosamente, André Granado, prefeito. Ofício GAP número 445, 2016, indicação de número 77, cumprimentando nesta oportunidade em atenção à indicação supracitada do vereador José Márcio Moreira dos Santos, venho informar que encaminhei cópia da solicitação à Secretaria Municipal de Obras e Saneamento para análise e viabilidade da construção de uma rodoviária no município de Armação dos Búzios. Atenciosamente, André Granado Nogueira, prefeito. Ofício GAP número 446, 2016, indicação de número 78, de 2016, venho cumprimentando nesta oportunidade em atenção à indicação da supracitada autoria do vereador Joyce Lúcia Costa dos Santos, venho informar que encaminhei cópia da solicitação à Secretaria Municipal de Obras e Saneamento para análise da instalação de brinquedos na Praça do Charuto, no bairro de Manguinhos. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama. Ofício GAP número 447, 2016, indicação número 79, 2016, senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade em atenção à indicação supracitada da autora Joyce Lúcia Costa dos Santos, venho informar que encaminhei cópia e solicitação à Secretaria Municipal de Obras e Saneamento para a viabilidade da construção de fossas sépticas, filtros anaeróbicos e sumidouros na residência onde não possui esse tipo de tratamento de esgoto doméstico. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama. Ofício GAP número 448, de 2016, indicação de número 80, de 2016. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade em atenção à indicação do vereador José Márcio Moreira dos Santos, venho informar que encaminhei cópia à solicitação à Secretaria Municipal de Saúde para análise e viabilidade da especialidade de médico alergista da Rede Municipal de Saúde de Armação dos Búzios para atender a população buziana. Atenciosamente, André Granado Nogueira, prefeito. Ofício GAP número 449, de 2016, indicação de número 81, de 2016, senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade em atenção à indicação supracitada de autoria do vereador José Márcio Moreira dos Santos, venho informar que encaminhei cópia da solicitação à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Serviços Públicos para análise e viabilidade da implantação e construção de uma ondulação transversal, quebra-molas, na Rua Bom Jesus, na altura número 9, antes do Beco 1, no bairro Sem Braças. Atenciosamente, André Granado Nogueira, prefeito. Ofício GAP número 450, de 2016, indicação de número 82, de 2016. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade em atenção à indicação supracitada de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira, venho informar que encaminhei cópia da solicitação à Secretaria Municipal de Saúde para análise e viabilidade da implantação da maternidade do Hospital Dr. Rodolfo Perissé, a inclusão de vacina BCG e hepatite B, logo após o nascimento da criança, antes da alta hospitalar. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Ofício GAP número 451, 2016, indicação de número 83, 2016, senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade em atenção à indicação do vereador Lohan Gomes da Silveira, venho informar que encaminhei cópia de solicitação à Secretaria Municipal de Obras e Saneamento para análise e viabilidade da extensão de rede elétrica, drenagem e pavimentação da Rua Olívio Neto, no bairro de Tucuns. Atenciosamente, André Granado Nogueira, prefeito. Ofício GAP número 452, 2016, indicação de número 84, 2016, senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade em atenção à indicação de autoria do vereador José Márcio Moreira dos Santos, venho informar que encaminhei cópia da solicitação à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda para análise e viabilidade da criação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres no município de Armação dos Búzios. Atenciosamente, André Granado Nogueira, prefeito. Ofício GAP número 453, 2016, indicação de número 85, 2016. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade em atenção à indicação supracitada de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, venho informar que encaminhei cópia da solicitação à Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia para análise e viabilidade da confecção de uniformes para alunos do curso de formação de professores. Atenciosamente, André Granado Nogueira, prefeito. Ofício GAP número 454, 2016, indicação de número 86, 2016. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade em atenção à indicação supracitada de autoria do vereador José Márcio Moreira dos Santos, venho informar que encaminhei cópia da solicitação à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Serviços Públicos para análise e viabilidade junto à concessionária Prolagos
extensão de rede para fornecimento de água potável no bairro do Alto Manhattan. Atenciosamente, André Granado Nogueira, prefeito. Ofício GAP número 455/2016, senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, de acordo com o disposto no artigo 79 da Lei Orgânica Municipal, venho encaminhar a lei abaixo discriminada, aprovada por essa casa e por mim devidamente sancionada. Lei número 1265, 16 de agosto de 2016, dispõe sobre criar as unidades orçamentárias crédito especial junto ao orçamento da Câmara de Vereadores, com o objetivo de incluir dotações para concessão de diária civil e auxílio financeiro para desenvolvimento de estudo e pesquisa em função da implementação da Escola de Contas da Câmara de Búzios. Atenciosamente, André Granado Nogueira, prefeito. Ofício GAPRO número 456/2016, senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, de acordo com o disposto no artigo 79, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal, venho encaminhar a lei complementar abaixo discriminada, aprovada por essa Casa Legislativa e por mim devidamente sancionada. Lei complementar número 38, de 16 de agosto de 2016, que dispõe sobre incluir a Praça Santos Dumont próprio municipal, a área especial de interesse cultural. Atenciosamente, André Granado Nogueira, prefeito. Ofício GAPRO número 457/2016, senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, de acordo com o disposto no artigo 79, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal, venho encaminhar a lei abaixo discriminada e aprovada por essa Casa Legislativa e por mim devidamente sancionada, Lei número 1276, 17 de agosto de 2016, que dispõe sobre alterar o Poder Executivo, abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente na importância de R$ 570 mil. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Ofício GAP número 458/2016, senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, de acordo com o disposto no artigo 79, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal, venho encaminhar a lei abaixo discriminada, aprovada por essa Casa e por mim devidamente sancionada, Lei número 1277, 17 de agosto de 2016, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente na importância de R$ 5 mil. Atenciosamente, André Granado Nogueira, prefeito. Ofício GAP número 459/2016, senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, de acordo com o disposto no artigo 79, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal, venho encaminhar a lei abaixo discriminada, aprovada por essa Casa Legislativa e por mim devidamente sancionada. Lei número 1278, 17 de agosto de 2016, que dispõe sobre alterar o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente na importância de R$ 665 mil. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Ofício GAPRO número 463 de 2016, senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, de acordo com o disposto no artigo 79, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal, venho encaminhar a lei abaixo discriminada, aprovada por essa Casa Legislativa e por mim devidamente sancionada, Lei número 1266, de 18 de agosto de 2016, que dispõe sobre a regulamentação do trânsito nas Ruas das Pedras, Manuel Turibe de Farias e Orla Bardô, situada no centro da cidade de Armação dos Búzios. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Ofício GAPRO número 464/2016, senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, de acordo com o disposto no artigo 79, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal, venho encaminhar a lei abaixo discriminada, aprovada por essa Casa Legislativa e por mim devidamente sancionada, Lei número 1279, de 18 de agosto de 2016, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar e especial ao orçamento vigente na importância de R$ 7.434,67. Atenciosamente, André Granado Nogueira, prefeito. Feita a leitura dos ofícios, senhor presidente. Registrar a presença da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, o vereador Lohan Gomes da Silveira. Muito obrigado. Bom, nós estamos aí com a exposição de arte, esporte é as nossas vidas, com os artistas plásticos Dila Vidal, Verônica Magalhães, Patrícia Montilho, Fernando Nascimento, meu querido amigo Fernando Nascimento, e Gustavo Fleuros. Essa exposição está acontecendo desde o mês de março, um espaço aqui na Câmara, para nós é um motivo de muita alegria, é uma oportunidade para os artistas plásticos do nosso município. Solicito ao meu secretário a fazer a leitura das matérias que consta no expediente.
na íntegra. Foi retirado o projeto de veto? O projeto de veto de número 5 de 2016 foi retirado a pedido do autor. Quem pediu para retirar? A pedido da presidência. Não tem retirado aqui, não? Está aqui em cima, tá? Pode estar aqui? Ah, caneta, hein? Hoje são 23? Isso. 8, isso. Projeto de lei que dispõe autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na importância de R$ 83.463,21. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios resolve. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar junto ao Orçamento Programa 2016 no valor de R$ 83.463,21, na forma a seguir. Programa de Trabalho 040202.08.244, 0102.2431, elemento de despesa 33903600, fonte 057, suplementação R$ 47.500. Programa de Trabalho 040202 08244 107 2835 33 90 3900, fonte 56, suplementação R$ 4.613,21. Elemento de despesa 3390 3900, fonte 56, suplementação R$ 31.350, totalizando R$ 83.463,21. Artigo 2º, os recursos para atendimento ao artigo anterior serão provenientes das anulações das dotações discriminadas abaixo, em conformidade com o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. Programa de Trabalho, elemento de despesa, fonte, anulação, totalizando R$ 83.463,21. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a disposição contrária. Armação dos Búzios, 22 de agosto de 2016, André Granado Nogueira, prefeito. Projeto de lei de número 86 de 2016, vereador José Márcio Moreira dos Santos, que dispõe sobre suspender a emissão de novas licenças e alvarás para hotéis, pousadas, hostel e guest house, até a aprovação do plano diretor do comércio de Armação dos Búzios. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso de sua atribuição legal, resolve. Artigo 1º, fica proibida a emissão de novas licenças e alvarás para funcionamento de novos meios de hospedagem, como hotéis, pousadas, hotéis, guest house no município de Armação dos Búzios, até a aprovação e sanção do plano diretor de comércio. Artigo 2º desta lei, não se aplica às empresas que serão sediadas em imóveis que tiverem suas licenças para construção antes da vigência da mesma. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a disposição contrária. Sala das Sessões, 23 de agosto de 2016, José Márcio Moreira dos Santos, vereador autor. Projeto de decreto legislativo, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, dispõe sobre outorgar medalha Dr. José Bento Ribeiro Dantas, a ilustríssima senhora Celita Francisca da Conceição, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 1º, fica outorgada a medalha Dr. José Bento Ribeiro Dantas, a ilustríssima senhora Celita Francisca da Conceição, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Joyce, tá aí não?
Sala das Sessões, 23 de agosto de 2016, Joyce Lúcia Costa dos Santos, vereadora autora. Projeto de decreto legislativo, vereador Lohan Gomes da Silveira, dispõe sobre outorgar o título honorífico cidadão buziano ao senhor Alailton Pereira da Silva, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 1º, fica outorgado o título honorífico de cidadão buziano ao senhor Alailton Pereira da Silva, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a disposição contrária. Atenciosamente, Lohan Gomes da Silveira, vereador autor. Projeto de decreto legislativo número 21 de 2016, vereador José Márcio Moreira dos Santos, dispõe-se outorgar o título honorífico cidadão buziano ao senhor Marco Antônio da Costa, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara. Artigo 1º, fica outorgado o título honorífico cidadão buziano ao senhor Marco Antônio da Costa, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara. Sala das Sessões, terça, 23 de agosto de 2016, José Márcio Moreira dos Santos, vereador autor. Projeto de decreto legislativo da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, que dispõe sobre outorgar o título honorífico cidadão buziano à senhora Irineia Natalina Felipe de Castro da Costa, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 1º, fica outorgado o título honorífico cidadão buziano à senhora Irineia Natalina Felipe de Costa Castro da Costa, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Atenciosamente, terça, 23 de agosto de 2016, Joyce Lúcia Costa dos Santos, vereadora autora. Justificativa. Senhora Irineia Natalina Felipe de Castro da Costa, casada com Marcos César da Costa, mãe de Laís Castro e Marcos Felipe Castro, avó de Luísa Novaes Castro da Costa, chegou à armação dos Búzios no ano de 1991, foi abraçada por essa cidade e por pessoas ímpares, como a tia Lídia e Moisés, em memória. Tia Laíde e toda a sua família, Beloca e família, Preta e família, e sua bagagem trouxe princípios basilares à família, juntamente com uma rica experiência que teve ao participar do projeto Ararajuba da Cruz Vermelha Brasileira, que foi realizado no estado da Bahia, especificamente no município de Vitória da Conquista, no ano de 1989. Sendo voluntária da Cruz Vermelha Brasileira, concluiu seu curso técnico de enfermagem na Escola Estadual Dr. Feliciano Sodré, em São Pedro da Aldeia, além de ser formada no curso de cabeleireiro do SENAC do Rio de Janeiro. A senhora Irineia participa de várias ações sociais e evangélicas relacionadas à família desde o ano 1997, especificamente em 26 de 8 de 1997. Funcionária pública da Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios, prestou concurso público para a Guarda Municipal, no qual fez todos os cursos de preparação para a sua formação, bem como os primeiros socorros, rede e rádio, armamento a tiro, entre outros. Nestes 23 anos de serviço prestado na Armação dos Búzios, homenageada, sente-se honrada das excelentes oportunidades de ter colaborado com o efetivo da nossa cidade, tirando plantões na Delegacia de Polícia Civil, no bairro da Arrasa, colaborando com o inspetor Júlio César e os demais policiais que ali estavam, sendo sempre nos dias de visita. Ao ser observada por funcionário do Fórum de Armação dos Búzios, a senhora Irineia Castro foi convidada e em seguida solicitada a fazer parte do quadro que compunha para trabalhar no Fórum de Armação dos Búzios através de um convênio de cooperação técnica firmado entre o Tribunal de Justiça e o Estado do Rio de Janeiro e o município de Armação dos Búzios. A homenageada relata que foi sempre e será uma honra servir a cidade de Armação dos Búzios. Como representante do Poder Legislativo, sinto-me honrada em homenagear com o título do honorífico cidadão buziano a senhora Irineia Natalina Felipe de Castro Costa. Sala das Sessões, 23 de agosto de 2016, Joyce Lúcia Costa dos Santos, vereadora autora. Projeto de decreto legislativo, vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, dispõe sobre outorgar o título honorífico cidadão buziano, que lhe será entregue à Câmara solene, na sessão solene ao senhor Luiz Antônio Marangoni. Artigo 1º, fica outorgado o título honorífico cidadão buziano ao senhor Luiz Antônio Marangoni, que lhe será entregue na sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º, este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando a disposição em contrário. Carlos Henrique Pinto Gomes, vereador autor.
Decreto legislativo Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé Márcio. Por favor, registrar a presença do vereador José Márcio e do vereador Felipe Lopes, por favor. Registrado. Obrigado. Projeto de decreto legislativo número 23 de 2016, vereador Geomires da Costa Gomes Filho, dispõe sobre outorgar a medalha do Dr. José Bento Ribeiro Dantas ao senhor Edivan Pereira de Souza, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 1º, fica outorgada a medalha do Dr. José Bento Ribeiro Dantas ao senhor Edivan Pereira dos Santos, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara. Esse é o grande, não? É o grande esse? Artigo 2º, este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando a disposição contrária. Geomires da Costa Gomes Filho, vereador autor. Projeto de resolução de número 4 de 2016, mesa diretora, dispõe sobre estabelecer norma de processamento no sistema de avaliação dos servidores e cumprimento ao período do estágio probatório da Câmara Municipal da Armação dos Búzios. Capítulo 1 do estágio probatório e disposições gerais. Artigo 1º, sistema de avaliação do estágio probatório dos servidores da Câmara Municipal de Armação dos Búzios constituir-se-á em um processo contínuo, tendo como objetivo verificar durante o período de 3 meses de conveniência ou não a permanência do servidor em estágio probatório no quadro funcional da Câmara Municipal, em razão do disposto do artigo 41 da Constituição Federal e de acordo com os requisitos fixados no artigo 20 da Lei Complementar número 15 de 2007. Artigo 2º, o processo de avaliação do estágio probatório será feito mediante a apuração dos seguintes fatores. 1. Assiduidade. Destina-se a aferir a frequência do servidor ao local de trabalho e a sua capacidade para observar os horários estabelecidos. 2. Disciplina. Verifica a integração às regras, normas e procedimentos estabelecidos para o bom andamento do serviço na forma em que relacionam o ambiente de trabalho. 3. Capacidade de iniciativa. Refere-se à habilidade do servidor em adotar providências em situações não definidas pela chefia e não previstas nos manuais de serviço. 4. Produtividade. Refere-se ao rendimento observado em termos de volume e de qualidade dentro dos prazos e condições estipuladas. 5. Responsabilidade. Analisa a maneira pela qual assume suas tarefas, respondendo pelas atitudes, norma demonstrando zelo com a imagem da instituição. Postura ética, cuidando com os equipamentos e instrumentos de trabalho. Artigo 3º, o servidor que ingressar no quadro pessoal efetivo da Câmara Municipal de Armação dos Búzios cumprirá o estágio probatório para fim de aquisição e estabilidade no cargo para o qual tenha sido nomeado, em virtude do concurso público pelo período de 3 anos, conforme disposto no artigo 41, caput da Constituição Federal. Artigo 4º, servidor estagiário será avaliado anualmente no período de 3 anos. Parágrafo 1º, durante o período de verificação do servidor estagiário, será submetido a avaliações através de formulário de avaliação do estágio probatório. Parágrafo 2º, para fins de avaliação do estágio probatório, será instaurado processo administrativo específico, que tramitará contendo todos os documentos e ocorrências relativos ao procedimento de avaliação do servidor estagiário. Parágrafo 3º, os períodos avaliativos serão contados a partir da entrada do servidor em exercício. Parágrafo 4º, as ocorrências disciplinares verificadas no período do estágio probatório serão imediatamente comunicadas à comissão de avaliação do estágio probatório. Parágrafo 5º, parecer final da avaliação do estágio probatório constará no formulário o resultado final da avaliação do estágio probatório. 6º, findo o período de verificação, a comissão de avaliação emitirá o parecer de avaliação do estágio probatório, que será denominado parecer favorável quando recomendar a confirmação do servidor no cargo, parecer desfavorável quando recomendar a exoneração. Artigo 5º, parágrafo 1º. Caso o servidor em estágio probatório tenha mais de uma subordinação, cada uma das chefias fará avaliação do período, extraindo a média ponderada. Parágrafo 2º, os formulários de avaliação do estágio probatório observarão os modelos constantes dos anexos da resolução. Artigo 15. Os casos não previstos nessa resolução serão analisados pela Comissão de Avaliação do Estágio Probatório e encaminhados ao Departamento Administrativo e Financeiro para sua deliberação. Artigo 16.
Enquanto não houver servidores estáveis em cargo de função nível superior, a comissão poderá contar com um servidor não estável no mesmo nível, atendendo ao disposto no artigo 13 desta resolução. Artigo 17. Servidores que tiverem sua nomeação antes da vigência da resolução terão seus estágios probatórios avaliados com base no formulário número 12, de 01 de abril de 2015. Artigo 17. Os servidores que tiverão a nomeação antes da vigência deste cargo. Parágrafo 1º. Para os casos referidos no caput desse artigo, serão considerados para fins de avaliação do estágio probatório os seguintes fatores preponderantes nos previstos no artigo 2º dessa resolução. 1. A assiduidade e pontualidade corresponde ao fator assiduidade. 2. Relacionamento interpessoal corresponde ao fator disciplina. 3. Colaboração corresponde ao fator capacidade de iniciativa. 4. Qualidade de trabalho produzido corresponde ao fator produtividade. 5. Comprometimento com os resultados organizacionais corresponde ao fator responsabilidade. Parágrafo 2º. Não serão considerados para fins de avaliação estágio probatório os fatores participação em curso realizado pela Câmara e pela iniciativa do servidor e relacionamento interpessoal. Parágrafo 3º. Serão considerados satisfatória a avaliação e, portanto, recomendável a confirmação do servidor no cargo quando este obtiver desempenho igual ou superior a 60% de pontos de média aritmética da avaliação. Inconstitucional não. Eu acho que não. Artigo 18. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando a disposição contrária. Indicação número 96, 2016, vereador Felipe Nascimento Lopes. O vereador que subscreve atendendo única e exclusivamente o interesse público, indica a douta mesa ao envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando a criação e regulamentação do Conselho Municipal de Promoção e Defesa dos Animais. Rapaz, isso é uma moratória que ele está querendo fazer. Isso é uma moratória de concessão de licença. Ué? Não, senhor. A Câmara pode fazer isso. Sala das Sessões, terça, 23 de agosto de 2016, Felipe Nascimento Lopes, vereador autor. Projeto de lei número 70 de 2016, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, dispõe sobre estabelecer a obrigatoriedade da disponibilização de álcool em gel antisséptico nos estabelecimentos bancários similares. Artigo 1º, estabelecimento bancário similares, bem como os locais onde hajam caixas eletrônicos com identificação biométrica, deverão disponibilizar recipiente de estabelecimento estabelecido com álcool antigel ou antisséptico ao produto similar de higienização das mãos antes e após o uso do equipamento. Artigo 2º, recipiente contendo antisséptico deverá estar em local visível de fácil acesso próximo aos equipamentos, devendo ser sinalizado com placas indicativas. Artigo 3º, o Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber no prazo de 90 dias na data de sua publicação. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a disposição contrária. Sala das Sessões, 21 de junho de 2016, Joyce Lúcia Costa dos Santos, vereadora autora. Projeto de lei de número 65 de 2016, vereador José Márcio Moreira dos Santos, dispõe sobre denominar oficialmente como nome Ari Gonçalves o logradouro público localizado no bairro da Rasa. Artigo 1º, fica denominado oficialmente o nome de Ari Gonçalves, o logradouro público localizado no bairro da Rasa, travessa que interliga a rua Clarinda Gonçalves, em 2 pontos distintos. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a disposição contrária. Sala das Sessões, 14 de junho de 2016, José Márcio Moreira dos Santos, vereador, autor. Feita a leitura das matérias na íntegra, senhor presidente. Está a presença do vereador Messias Carvalho da Silva. O mesmo, por favor, encaminhar para a primeira secretaria. Encaminha os projetos.
Solicito, encaminho os projetos de decreto legislativo 022. Os projetos de decreto de lei 086 de 2016, vereador José Márcio. Projeto de resolução, mesa diretora 04/2016. Projeto de decreto legislativo 018/2016. Projeto de decreto legislativo 019, também de 2016. 020, 021 e 022. E 023, todo para a Comissão de Constituição e Justiça. O 022, desculpa, o 085, provavelmente, senhor prefeito, pois existe um requerimento de urgência, solicito mesmo, meu secretário, que faça a leitura do requerimento especial de urgência. Requerimento de urgência especial de número 019 de 2016. Os vereadores que subscrevem, atendendo ao interesse público que versa o artigo 118, parágrafo 3º, inciso 7 do regimento interno desta Casa, por tratar de matéria de alta relevância, requerem, na forma regimental, ouvido o soberano plenário, urgência especial junto às comissões de Constituição, Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, na tramitação do projeto de lei de número 085 de 2016, sala das sessões, 23 de agosto de 2016, vereadores Lohan Gomes da Silveira, José Márcio Moreira dos Santos, Joyce Lúcia Costa dos Santos, Geomíris da Costa Gomes Filho e Messias Carvalho da Silva. Feita a leitura do requerimento de urgência especial, senhor presidente. Solicito, meu secretário, que faça a leitura no ofício recebido pelo Tribunal Regional Eleitoral, juiz da 172, zona eleitoral, fora de Armação dos Búzios, para a anuência dos colegas vereadores. Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, juízo da 172ª Zona Eleitoral, Armação dos Búzios, 20 de agosto de 2016, ofício número 64 de 2016. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara, de ordem do excelentíssimo doutor Marcelo Vila, juiz eleitoral, venho comunicá-lo que foi baixada a portaria de número 07, que regulamenta o estacionamento de veículos particulares contendo adesivos de propaganda política nos pátios e estacionamentos da sede da Câmara. Segue cópia da referida portaria em anexo a este ofício. Atenciosamente, Márcia Fialho, chefe do cartório. Ao ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios. A 172ª Zona Eleitoral, no uso das atribuições auridas da competência para a fiscalização da propaganda eleitoral relativa ao pleito eletivo, que se realizará no dia 2 de outubro do próximo no município de Armação dos Búzios, neste ano de 2016, para escolha pelo voto direto do cargo de prefeito municipal e dos cargos de vereadores à Câmara Municipal de Armação dos Búzios, a autoridade judiciária que presidirá as eleições exara a portaria de número 7, abaixo especificada para disciplinar certos aspectos relevantes da propaganda política que se iniciará a partir do dia 16 de agosto do corrente ano, coadunando-se assim as especificidades locais com as disposições legais e normativas previstas na Lei nº 9.504 de 1997, que dispõe sobre a Lei das Eleições, e na resolução do TSE de número 23.457/2015 acerca da propaganda eleitoral. Na verdade, é um alerta para os veículos, né, que adesivado tem que ficar a 50 metros do órgão público. Prefeitura, Câmara. Portanto, está sendo avisado aos ilustres vereadores. Está sendo encaminhado também essa portaria para o gabinete, para cada gabinete. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, tempo regimental de Vossa Excelência de 5 minutos. Bom, ela se inscreve para os 15, então. Vamos para... Você vai falar? Eu gosto, né? Na cópia que você viu. Mandato.
Bom dia, senhor presidente, assistência, os nobres colegas vereadores também. Vou fazer o uso do pequeno expediente e eu queria, desde já, falar sobre o projeto de lei apresentado nessa manhã na pauta pelo vereador José Márcio. E aí, vereador, há de se ter um parecer da Procuradoria, porque o que eu percebo é que, conversando com todos os empresários do ramo hoteleiro, e pelo que nós fizemos na época, pela revisão do Código Tributário, é que nós precisamos ter uma fiscalização com relação aos estabelecimentos que estão na informalidade. E foi nos dito, e a gente sabe dessa problemática, de que mais de 300 estabelecimentos hoje no ramo hoteleiro estão na informalidade na cidade de Armação dos Búzios. E a gente falava sobre isso também com os fiscais fazendários. Então, hoje, e Vossa Excelência esteve secretário na pasta de turismo, hoje o que a gente precisa ter é uma fiscalização. Eu não acredito que a gente precise tolir o desejo de outros empresários virem para a cidade com empreendimentos que sejam bons, desde que sejam bons e desde que realmente tenham toda a sua documentação regularizada, regulamentada. Hoje eu percebo a necessidade de mais fiscalização em cima dos estabelecimentos comerciais que estão na informalidade. E, pensando aqui, vendo esse projeto, Vossa Excelência apresenta para suspensão imediata de licenças, novas licenças e alvarás para hotéis, pousadas, hotel e guest house. Até Vossa Excelência vai poder explicar melhor quando da sua participação do pequeno expediente, para a gente entender, porque existem projetos que nós, enquanto vereadores, enquanto Câmara, ficamos impedidos também por invasão de prerrogativa do Poder Executivo. Então, Vossa Excelência vai poder explicar melhor o projeto, mas eu acredito que um parecer minucioso da Procuradoria da Câmara vai poder responder também. E eu ratifico e continuo dizendo que a minha contribuição enquanto participando da revisão do Código, o que a gente percebeu foi a necessidade de mais fiscalização. Falando isso, eu também quero parabenizar a servidora Irineia, porque eu apresento nessa manhã um título de cidadã buziana para a Irineia, que já trabalha e é servidora do município há tantos anos. Ela está aqui na assistência, junto com seu esposo Marcos. E há muitos anos, desde o concurso de Búzios, de Cabo Frio, e ela veio para a cidade de Armação dos Búzios. Então, antes da emancipação, ela já era concursada no município e veio em Cabo Frio e veio para Búzios, prestando serviço enquanto servidora guarda municipal. Então, muitos anos, né, Irineia, eu sempre a vi nas ruas do município, trabalhando no trânsito, também depois trabalhando na operação, né, na staff, na Secretaria de Ordem Pública, enfim, nas escolas municipais. E eu tive a grata satisfação e honra também, porque essa mulher, sendo servidora, sendo mãe, sendo esposa, ela também arrumava tempo para aconselhar os jovens dentro das escolas. Meu irmão foi uma dessas pessoas que ela acompanhou durante a sua fase, né, de adolescente, na escola Nicomedes, deu vários conselhos para o meu irmão e ele tem isso até hoje marcado. Então, conversar isso com o meu irmão, com a Irineia, com tantos jovens que passaram, né, na vida dessa mulher, que não só isso, mas como obreira também da casa do Senhor, como serva de Deus, fazendo o papel também de missionária, de mulher de Deus, levando a palavra. Então, isso para a gente é de um grande reconhecimento, uma grata satisfação e poder dar esse testemunho. Então, já estou indo para o terceiro mandato, se Deus permitir. Irineia trabalhando comigo, já nos conhecemos há muitos anos, né, Irineia? Há mais de 8 anos, com certeza, pelo menos 15, 16 anos. E, para mim, nesse finalzinho de segundo mandato, é uma honra, um imenso prazer poder honrá-la com esse título de cidadã buziana. Parabéns
pelo seu trabalho, o reconhecimento de tantas pessoas que passaram por você e que viram o quanto você é uma mulher de raça, uma mulher guerreira, que está sempre trabalhando e colocando, acima de tudo, o seu serviço, a prestação do seu serviço acima de tudo. Então, parabéns. Eu agradeço, senhor presidente. Convoco o vereador José Márcio Moreira dos Santos a fazer uso do pequeno expediente. Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, assistência presente, internautas, cordial bom dia. O que me traz hoje nessa tribuna, senhor presidente, é para homenagear um amigo de longo tempo, o meu querido amigo Marcos, aqui com sua esposa hoje presente, a Luciana, onde eu estou aqui apresentando um projeto de lei para conceder a ele o título de cidadão buziano, esse morador das Sem Braças, já há mais de 33 anos, pai de 8 filhos, enfim, uma grande pessoa, um grande comerciante, um grande amigo ali nas Sem Braças, que está sempre disponível, atendendo a todas as demandas com seu comércio, enfim, sempre disponível e útil ali a quem o procura, pedindo ajuda. O Marcos é uma pessoa que nunca nega. Eu digo que ele tem um coração muito grande e que ele é realmente um grande amigo, um grande parceiro para todos. E isso me trouxe esse desejo de conceder esse título de cidadão buziano, e eu espero, aos nobres vereadores, que a gente possa aprovar e que nós venhamos a comemorar no dia da nossa sessão solene, em 12 de novembro. Parabéns, Marcos, parabéns, Luciana, e a toda a sua família. E o outro projeto de lei que me traz aqui, vereadora Joyce, é exatamente a respeito do que a Vossa Excelência acabou de colocar, acabou de mencionar, que é um projeto de lei onde eu tenho uma grande preocupação do que vem exatamente acontecendo com a cidade. A minha única razão de estar propondo esse projeto de lei é com o objetivo de nós, como eu venho dizendo aqui há muito tempo, de ordenar essa cidade, de fazer com que essa cidade realmente seja uma cidade diferente, uma cidade para todos, mas de igual teor para também todos. É inadmissível, é injusto, quando vários empresários estão nessa cidade, que investem os seus recursos, que montam os seus comércios, os seus hotéis de forma legal, buscando se legalizar, todos os documentos, gerando emprego, gerando renda, pagando impostos, e nós, por outro lado, enxergamos e acompanhamos vários comércios que não são legais, que não têm o seu alvará, que não têm a sua licença, que não pagam nenhum imposto para o nosso município, que não contribuem, eu diria que quase nada. A única coisa que eu diria que contribuem é gerando emprego, que é muito importante, mas eu digo que é de uma forma ilegal, injusta de se fazer, é uma concorrência desleal. Então, a minha proposta é que nós possamos, até que se crie o que diz no nosso plano diretor, que já fazem 10 anos, que é necessário que se crie o plano diretor de comércio do nosso município. Esse plano diretor vai dar exatamente as diretrizes, as regras, porque nós temos farmácias demais, nós temos hotéis, guest house, pousadas em excesso, restaurantes, enfim, esse plano diretor ele vai dar as normativas, ele vai dizer aonde pode se construir um novo hotel, abrir uma nova farmácia, enfim, o plano diretor ele dá essas diretrizes para que o novo empresário, quando quer chegar na cidade, ele saiba as regras claras, sabendo que tem que cumprir as leis. E concordo também com Vossa Excelência, vereadora Joyce, que nós precisamos de ter mais fiscalização. O que vem acontecendo realmente no município é uma deficiência na fiscalização, onde qualquer um abre o que quer aqui, sem nenhum critério, estabelecimentos que não condiz com o nível da nossa cidade.
E Búzios nós sabemos que é uma cidade conhecida nacionalmente e internacionalmente, é o 5º destino que mais recebe turistas internacionais no Brasil, e nós não podemos aceitar que os nossos serviços caiam, né, a cada tempo que passa. Nós precisamos de ter aqui comércios, estabelecimentos, empresários de qualidade que venham realmente agregar e contribuir na geração de emprego e renda do nosso município. Então, isso vai passar naturalmente pelas comissões de Constituição e Justiça, né, e vai ser dado parecer da nossa Procuradoria, enfim, dessa comissão, e aí nós vamos verificar e acompanhar, ver se o projeto de lei é constitucional ou não. Mas, né, pelo que eu levantei, pelas pesquisas que eu fiz, é constitucional sim, e é meu dever, né, estar zelando e fazendo os projetos de leis que eu entendo que venha beneficiar a cidade e os segmentos. Meu muito obrigado a todos vocês e tenhamos um bom dia. Convoco o vereador Genilson Drummond de Pina a fazer o uso do grande expediente. Seu tempo regimental é de 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, meu cordial bom dia. Quero aqui também parabenizar a Irineia. Você fala que, a vereadora fala que é uma honra, e é uma honra para nós votarmos nessa concessão desse título de cidadão. Você, ninguém mais que todos nós aqui da Câmara sabemos o quanto você é merecedora dessa honraria, e a cidade fica muito honrada com você, agora que já era cidadã buziana, com certeza, mas agora é só um documento firmando isso. Eu quero aqui falar que iniciaram, já começou a campanha, né? E a gente começa é engraçado, né? Toda campanha elas têm a sua peculiaridade e o seu acontecimento dependendo. Então essa campanha, o que está me chamando a atenção, ela está um pouco morna, né? Ela está meio que devagar. E o que está chamando a atenção é o quanto os pré-candidatos, agora candidatos a vereador do prefeito, não querem se vincular ao prefeito. Vocês olham nas ruas a foto só do prefeito, mas não tem do vereador. Porque o vereador não quer se comprometer, ele não quer queimar a imagem dele. Principalmente esses novos que estão aí, eles estão assustados. Porque eles estão indo nas casas e as pessoas falam, olha, se tiver com o prefeito, nem entra na minha casa, hein? E aí eles freiam e estão mandando fazer o material deles separados para não vincular a figura do prefeito, porque é sinal de queimação de filme. E aí a gente vê até engraçado, os carros na rua, só o vereador, né? Tá lá só o vereador. Quando muito, porque é obrigação, eles colocam lá o Google, vereador, lá no cantinho, lá o 15, né, no cantinho, para não se comprometer e não se sujar tanto. Aí fala para o eleitor, não, ó, isso aqui é obrigação, eu tenho que botar o 15 do prefeito, o nome dele, miudinho lá no canto. Então isso tem chamado tanto a atenção, né? E também os slogans, né? A gente começa a ver e começa a comparar o slogan, né, a proposta, com a realidade. E aí eu peguei, emprestado com o nosso amigo Gugu, o plano de governo de 2020. E eu já quero aqui também assumir a minha meia-culpa, porque eu fui... 2012, o plano de governo de 2012. E eu quero assumir a minha meia-culpa, porque eu tive uma parcela de culpa nisso daí, na eleição do prefeito, porque, infelizmente, eu ajudei. Assim como a população, eu acreditei em tudo aquilo que ele falou,
em todas as propostas enganosas que ele fez à população, e ele fez a mim também, e eu acreditei. Por isso, ajudei com que ele se elegesse. E também assumo aqui a minha meia-culpa, por ter ajudado o prefeito a fazer o que ele hoje está fazendo com a população. E é engraçado que, nesses planos de governo, eu tenho lá os outros de Toninho e de Mirinho, e agora o de André aqui também, e eles não cumpriram nem 40% daquilo que eles propuseram, daquilo que eles fizeram como proposta para a população, eles não cumpriram sequer com 40%. E aí a gente vê. Outra coisa que chamou a atenção também. O prefeito, ele botava aqui antes, né? Doutor André. Lógico que a pessoa que se forma, né, um advogado, um médico e tal, ele tem o orgulho, a honra de colocar o nome doutor ali na frente. Até isso ele está com vergonha, que ele tirou o doutor da frente, e o doutor agora é no nome André. Ele fez um traço ali no doutor no nome André, porque ele está com vergonha do que ele está fazendo com a população na área da saúde. Ele está envergonhado, aí está tirando até o doutor, que todo doutor tem orgulho de dizer que é doutor, ele está tirando, com vergonha do que ele está fazendo. A falta de remédio, de medicamento. Agora está faltando soro e insulina no hospital. Vão lá para ver e perguntam, para não achar que é mentira nossa. Vão lá no hospital, pergunta para as enfermeiras se tem soro. Não tem soro, e eles estão mandando para casa, vereador Felipe. Chega lá, você chega lá, não pode deixar em observação e colocar no soro, eles dão o medicamento e mandam para casa, por falta de soro. Isso é uma vergonha. Faltando insulina. Insulina é para diabetes, todo mundo sabe. A pessoa que necessita da insulina, isso é uma medicação diária, não pode faltar. Isso coloca em risco a vida da pessoa. A insulina, quando aumenta a glicose, vai lá a 600, 700 pessoas, a pessoa pode morrer. E essa vergonha, faltando insulina nos módulos, na policlínica, no hospital. E aí, o slogan da campanha passada era cuidando da nossa gente. Eu acho, vereador Felipe, você que é professor, cuidando da nossa gente. Essa nossa gente aqui tinha que estar entre aspas, porque é dele, né? Palavras dele. Então, essa nossa gente é gente dele, porque do povo buziano não está cuidando, não. Porque a gente vê toda essa dificuldade. E agora é continuar mudando. Mudando o quê? Para mudar, só se tirar ele. E eu tenho certeza que a população não vai errar duas vezes, assim como eu também confesso mais uma vez junto que errei, não vamos errar duas vezes. Não é possível continuar no mesmo erro. E aí, olhando o plano de governo do prefeito atual, eu anotei algumas coisas aqui, e o vereador Gugu, ele rabiscou o negócio todo aqui, porque é muita coisa. Então, ele rabiscou tudo, está tudo marcado daquilo que não foi feito. E aí eu vou colocar só algumas que eu achei mais interessantes. Né? Ele reclamava que não tinha bolsa para os universitários e prometia, na casa das pessoas, 1.500 bolsas para os universitários. Não deu nenhuma. Ele prometeu 1.500, não deu nenhuma bolsa. Creche em todos os bairros. Não fez nenhuma. Você vai lá, alugou 2 ou 3 casas lá, cubículos, uma pousada antiga que está lá, ele alugou na Vila Verde, o quarto, onde as crianças estudam, 2,5 por 3, um negócio de 6, 8 metros quadrados. Quem quiser, me chama que eu levo lá para mostrar. Sem a menor condição, cheio de altos e baixos, inapropriada para as crianças estudarem. E aí prometeu creche em todos os bairros. Unidade de saúde para atendimento da especialidade da mulher. A vereadora Joyce e outros vereadores, o vereador Lohan também, tem falado aqui, todas as sessões, a dificuldade que a mulher está tendo para conseguir
fazer a ultrassom para acompanhar o seu período de gestação durante os 9 meses, que existe uma quantidade para ser feita e que elas não estão conseguindo, está tendo uma dificuldade tremenda para fazer ultrassom. Ultrassom que é uma coisa que é necessária para acompanhar o crescimento do bebê e saber se está tudo bem, e também com a gestante. Não tem prevenção contra a saúde, contra o câncer de mama, que é primordial. As mulheres têm dificuldade de conseguir a mamografia, existe uma fila tremenda. Então, quer dizer, prometeu que ia ter uma clínica só para atendimento à mulher, sequer dá o atendimento da ultrassom para gestante e também com a prevenção do câncer de mama. Nem isso ele dá. Clínica de recuperação para dependente químico. Sequer eles atendem lá no hospital. Quando vai para lá, já pega, já encaminha, diz que tem que ir para o CREVIP ou a família tem que procurar uma clínica especializada fora do município. Distribuição de remédio em casa. Dizia que ia distribuir o remédio em casa. Não tem remédio nem nos postos. O cidadão saindo de casa para ir aos postos não tem, quanto mais o contrário. Sair de casa para ir para os postos. Revisão do plano de cargos e salários do servidor. Pelo contrário, vereador Gugu, além de não fazer revisão, tirou 20% do salário do servidor. Parece até que é brincadeira, é pegadinha, né? É uma sacanagem que fez com o servidor. Disse na campanha que ia rever o plano de cargos e salário, que ia melhorar e tudo e tal, e aí depois ele tira 20%. Ginásio poliesportivo coberto, né? Se alguém sabe aonde tem algum ginásio poliesportivo coberto, me fala. E uma outra coisa que eu anotei aqui é que, conversando com os pescadores, ali no centro da cidade e também na Praia da Armação, eles reclamavam que, eu não sei exatamente, mas os pescadores me passaram por alto, a colônia Z23, ela é federada no Ministério da Pesca, para que os pescadores, no período de dificuldade, os meses de agosto, setembro e outubro, onde venta muito aqui em Búzios e fica impraticável a pesca, eles possam receber um salário, né, que é o período do defeso também, que eles não podem pescar, para que eles possam receber esse salário para suprir o mínimo a necessidade da sua família. E me parece que a colônia Z23, vou até consultar isso, foi desfederada, né? Não pertence mais, e nenhum pescador hoje em Búzios recebe esse benefício, que é um direito do pescador. E olhando, voltando um pouco, essa lei nós aprovamos aqui, se não me engano, em 2007 ou 2008, e até hoje, eu não sei por que cargas d'água, nenhum prefeito da nossa cidade cumpriu com essa lei, destinando esse recurso para os pescadores, né? E o prefeito atual também não cumpre com a lei, não destina esse 1% dos royalties que é para o pescador nesse momento difícil, nesse momento de muito vento, e também no momento do defeso, onde ele é proibido por lei pescar. Então também fica aqui mais uma cobrança de que o atual prefeito não está cumprindo com a lei, e a lei prevê a punição na responsabilidade fiscal, onde ele não atende esse recurso que é destinado ao pescador. Então, é um momento de reflexão, é um momento de que, infelizmente, quando termina a eleição, poucas pessoas guardam aquilo que o candidato prometeu durante o período eleitoral, e depois
a gente não tem em mãos a documentação para cobrar aquilo que foi colocado pelo candidato ali e que as pessoas têm que fazer essa avaliação. Eu acho que seria até importante, eu sempre falei aqui, e falo com muita tranquilidade, um período onde é cobrado dos pré-candidatos, toda pessoa, todo cidadão que se candidata a vereador, a prefeito, a qualquer cargo público, ele tem que fazer lá a sua declaração de bens. Ele tem que apresentar o que ele possui de bens, para que é um dos pré-requisitos para ele ser candidato a vereador, a prefeito, a vice-prefeito, a qualquer outra coisa. E aí, a gente percebe e vê o crescimento de alguns em relação ao que tinha antes de entrar para a vida pública e o que tem depois que entrou para a vida pública. E aí a população tem que ficar atenta, a população tem que ficar de olho no que aquele cidadão tinha antes dele ser político e no que ele passou a ter, qual foi a condição financeira depois que ele entrou para a política. Então a população tem que fazer essa avaliação, essa análise do que ele tinha antes e do que ele tem depois que ele passou a ser um político dentro da cidade, e que se a renda dele, mesmo enquanto vereador, enquanto prefeito, enquanto deputado ou qualquer coisa, corresponde àquilo que ele tem hoje, atualmente, depois que ele passou a ter um mandato público. Então, a população, para finalizar, senhor presidente, é um momento de análise, de avaliação, de avaliar cada candidato a vereador, de avaliar cada candidato a prefeito, de analisar a atual situação em que encontra a cidade nessa calamidade na área de saúde, onde a população não consegue atendimento, onde a população não consegue remédio, onde a população tem dificuldade de conseguir exames, consultas, cirurgia virou coisa de luxo, e analisar para o próximo dia 2 de outubro. Porque, repito, se a população errar novamente, serão mais 4 anos de dificuldade, mais 4 anos reclamando que não tem remédio, reclamando que não tem consulta, reclamando que não tem exame, reclamando que o esgoto está indo para a praia, reclamando que não tem mobilidade urbana, que não pode andar de bicicleta, que tem que dividir com os carros, reclamando, reclamando e reclamando. Obrigado. Pela ordem, vereador Gelmires da Costa Gomes Filho. Tempo regimental, 15 minutos. Meu cordial bom dia, senhor presidente, demais vereadores, assistência presente, nossos amigos internautas. Confesso que nessa manhã não iria usar a tribuna, mas após ouvir o discurso do vereador Genilson, a gente fica um pouquinho empolgado ao usar a tribuna. E, vereador Genilson, agora o prefeito, além daquela plano de governo, que praticamente ele não cobriu as suas metas, onde que ele estava aqui escrito que a ajuda de custo ia ser integral, onde que o município não ia precisar alugar a ambulância, iria comprar as ambulâncias, onde que a gente investigou e fez a denúncia ao Ministério Público, porque a gente pagava por 5 ambulâncias e se encontrava só 3, de uma forma totalmente fraudada. E agora, o atual prefeito está aí nas redes sociais para seguir em frente, para seguir mudando. Prefeito André Granado, 15 motivos para você continuar, Representa a mudança. Qual mudança? O povo vem sofrendo com a falta de exame, o povo vem, ao longo desses 3 anos e meio, acho que nunca a expectativa da população foi deixada de lado. A população acreditava que, por
por ser médico e foi um bom secretário, a gente acreditava que a saúde iria melhorar. Mas essa não foi, é o que a gente está presenciando. O segundo é, trabalha incansavelmente. Trabalha para quem? Acho que para a população não é. A gente vai na fila, na policlínica, vai nos módulos de família e o resultado é totalmente diferente, a realidade é outra. Terceiro, é governo para todos. Ele governa para um grupo. As pessoas que são ligadas são os amiguinhos dele, onde que a gente vai ao longo desses 3 anos identificando e a população vem sofrendo com descaso. 4, sabe lidar com a crise. Aumenta o IPTU e algumas residências no nosso município, mais de 300%, e essa Câmara também colabora para isso, com a taxa de iluminação pública votando favorável. A gente está vivendo uma crise no Brasil que a gente está aí beirando a 12 milhões de pessoas desempregadas. E o prefeito vai lá e me aumenta o IPTU. Acordei desse jeito, vou aumentar o IPTU, não vou comunicar a ninguém. A taxa de iluminação pública, vou aumentar. É dessa forma que o atual administrador vem gerindo os nossos recursos, os seus recursos. Ele está lá porque a população votou e acreditou. E a realidade é outra. Administra com responsabilidade. Corta 20% dos professores. A ajuda de custo aqui a gente vem ao longo desses 3 anos e meio, não tem um planejamento para absolutamente nada. Nada. Promove o desenvolvimento sustentável. Aonde? Quando? Acho que seria interessante, alguém que é ligado aqui, algum vereador, vir pontuando esses 15 atos da atual administração. Recentemente ele fez uma propaganda que era 150 obras. Na 32ª ele falava que era ampliação da RJ 102 que liga Vila Verde até a Sem Braços. Eu convido a cada um de vocês a ir lá dar um pulo, a me mostrar onde que é a ampliação dessa rua, dessa estrada que liga Vila Verde a Sem Braços. Um governo mentiroso. Não tem um prego, não tem absolutamente nada lá. Nada. 7º, luta pela preservação ambiental. É muita cara de pau. A gente, no primeiro ano dele, em 2013, ele ali em São Pedro da Aldeia, assinou, tá lá, não fui eu não estou falando, não estou inventando, ele assinou um documento que permitia que jogar os esgotos de Jardim Esperança a Cabo Frio, aonde? Ele assinou, não fui eu que estou dizendo, tem a assinatura dele, está lá, ele assinou o despejo lá no Rio Una. Tanto que a gente vem defendendo o Mangue de Pedra, muito próximo, o prefeito assinou. E ele ainda vira e fala que luta pela preservação ambiental. Cara de pau. 8. Respeita a memória e a cultura local. 2013, agosto de 2013. O vereador Genilson virou e falou aqui um pouquinho mais cedo sobre os pescadores. Agosto de 2013, foram queimadas as redes dos pescadores na Praia do Forno. E até agora, providência nenhuma foi tomada. É esse prefeito que está te pedindo mais 4 anos. E sem falar na tentativa de desapropriação da SEB e o rejunte na Rua das Pedras. É esse prefeito que está pedindo mais 4 anos. Busca recursos para a cidade. 9.
Eu tenho que dar os parabéns ao atual prefeito. Nenhum outro prefeito fez isso. Nenhum outro prefeito trouxe tantas verbas federais e estaduais quanto a ele. Parabéns, prefeito. O nono está correto. Parabéns. Promove ampliação e acesso à educação de qualidade. Ao longo de 3 anos e meio, ele não construiu uma escola, não construiu uma creche. As 2 creches que são alugadas, uma na Vila, lá na Boa Vista, e a outra aqui na Sem Braço, foi determinação judicial. Foram 318 mães que fizeram um abaixo-assinado, ingressaram junto ao Ministério Público, e o prefeito, mais uma vez, cara de pau, foi lá e recorreu, porque ele não queria nem alugar esse espaço para vocês. 3 anos. Está aqui, 3 anos sem uniforme e alguma merenda fora da validade ou estragado. É esse prefeito que está pedindo mais 4 anos. Se com 4 ele não conseguiu fazer absolutamente nada, não investiu onde que deveria, onde que a gente tinha uma expectativa por ele ter sido secretário, por ser médico. Aí agora está pedindo mais 4. Você vai no módulo família, não tem remédio para hipertensão, para hipertenso, não tem. Investe na qualificação, investe na qualificação profissional dos servidores. É brincadeira. Ele investiu, ao longo desses 3 anos e meio, ele trouxe para a nossa cidade a Baixada Fluminense toda. Desde secretário e desde pessoas contratadas. O servidor não recebe aumento. Então, é esse governo que está pedindo, batendo na porta. Já mentiu para a gente em 2012, falando que ia fazer e não fez. Ele falou que ia construir creche, não construiu, alugou o espaço por determinação judicial. Ele não queria fazer isso, ele recorreu. 13, amplia o atendimento médico especializado. Oh, meu Deus do céu. Ontem, caminhando pela cidade, a gente vai ouvindo. Tem gente que está esperando uma mamografia há cerca de 1 ano e meio. Eu esperei um neuro para ser consultado ao longo de 7 meses. Esperei um fisioterapia para fazer fisioterapia mais 6 meses. É muita cara de pau achar que a gente esqueceu os 3 anos e meio e achar que o brasileiro tem memória curta, principalmente o buziano. Falta remédio, fila constante na policlínica. E agora, Guilherminho, atleta do surf que representa a nossa cidade, olha a cara de pau desse prefeito. 14, incentiva e apoia o esporte. Ao longo desses 3 anos e meio, no governo anterior tinha ali o Bolsa Atleta. 3 anos e meio, não foi feito nada de incentivo aos nossos atletas. Os nossos atletas saem do município para competir, é ele que paga o pedágio, é ele que paga o lanche do motorista. A gente tem aqui, tradicional, primeiro quadro, segundo quadro. A gente não teve ao longo desses anos. A gente não tem absolutamente sendo feito nada. Essa gestão em relação ao esporte começou mal e vai terminar pior ainda. O atual subsecretário está lá fazendo figuração. A gente já está no mês de agosto, a gente não sabe o que teve dentro do município. A grande maioria dos eventos que aconteceram já acontecia independente do poder público ajudar. 15, respeita e reconhece as necessidades da melhor idade. No ano de 2014, eu estive no centro caminhando com seu Deca, cadeirante que frequenta a igreja Assembleia de Deus ali no centro. Tive junto com o secretário Paulo Abranche essa questão de acessibilidade. Para quem está lá com sua criança querendo subir numa calçada, a gente foi pontuando tudo isso com o secretário.
Porém, já se passaram 2 anos e absolutamente nada foi feito. E é esse prefeito que está aí que está querendo mais 4 anos. Ele não fez absolutamente nada do que ele está... fez o 9º. Então, assistência, nossos amigos internautas, tenha cuidado com o voto de vocês. É o voto de vocês que vai decidir como é que vocês vão ser tratados os próximos 4 anos. Se vocês estão gostando dessa administração, que não cumpre quase nada, vota no atual prefeito. Se você acha que a saúde, a educação está maravilhosa, o esporte está maravilhoso, vota no atual prefeito. A gente tem aí em torno de 4 a 5 pré-candidatos. Analisa, mas não analisa o discurso de nenhum deles. Analisa os projetos e a vida de cada candidato. Porque a gente tem um hábito, a gente encontra com alguns políticos com uma oratória muito boa, mas a vida dele é totalmente diferente do que ele está pregando, do que ele está falando. Então, é cidade pequena. A gente sabe da vida de cada um aqui. A gente tem aí 40 dias para analisar. Tenha total responsabilidade com o voto de vocês, porque vão ser vocês que vão decidir como vocês vão ser tratados aos próximos 4 anos. Muito obrigado e fiquem todos com Deus. Solicito ao vereador Geomíris da Costa Gomes Filho que reassuma a presidência. Peço autorização ao plenário para a gente estar entrando agora na ordem do dia. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação o requerimento de urgência. Urgência especial número 19 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer do projeto de lei de 85/2016. Parecer ao projeto de lei de número 085 de 2016, as comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, reunidas por força do requerimento de urgência especial de número 19 de 2016, constataram que o referido projeto dispõe sobre autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no valor que menciona. O presente projeto está de acordo com o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Portanto, a proposição é constitucional, pois trata de matéria de interesse local. Quanto à redação final, o projeto de lei atende ao disposto na Lei Complementar número 95 de 1998. O projeto de lei está de acordo com o artigo 165 da Constituição Federal e artigos 40 e seguintes da Lei 4.320 de 1964, na medida em que é apresentada a anulação parcial de dotações orçamentárias, a fim de possibilitar a suplementação dos créditos. Opinamos pela aprovação do projeto de lei de números 85 de 2016, ao parecer, a armação dos Búzios, 23 de agosto de 2016, pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereadores Felipe do Nascimento Lopes, presidente, vereadores Geomíris da Costa Gomes Filho, Joyce Lúcia Costa dos Santos, membros. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Lohan Gomes da Silveira, presidente, vereadores Messias Carvalho da Silva, Geomíris da Costa Gomes Filho, membros. Feita a leitura dos pareceres ao projeto de lei de número 85 de 2016, senhor presidente. Coloco em votação o projeto de lei número 85 de 2016. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer do projeto de lei número 65 de 2016.
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 65 de 2016. Trata-se de projeto de lei que dispõe sobre denominar oficialmente com o nome de Ari Gonçalves o logradouro público localizado no bairro da Rasa, travessa que interliga a rua Clarinda Gonçalves, logradouro 0499, em 2 pontos distintos, conforme manifestação dos moradores através do abaixo-assinado. Diante da matéria, constata-se que a competência para editar normas sobre assuntos de interesse local é privativa dos municípios. Neste ato, representado pelo Legislativo Local, artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal de 1988, e que fica evidenciada a competência para a iniciativa de lei, sendo o expediente legislativo adotado ou correto, de acordo com o elencado no artigo 22 da Lei Orgânica Municipal e sua legalidade e constitucionalidade diante da Lei Municipal número 804 de 2010, que versa sobre a regulamentação viária. O referido projeto deverá ser analisado na comissão de mérito, uma vez que a apresentação de documentos probatórios já se encontra no projeto. No que concerne à redação, o mesmo está em conformidade com a Lei Complementar de número 95 de 1998, no que tange à técnica legislativa, e por não ter nada a opor, opino pela aprovação do texto ora apresentado é o relatório. Sala das Comissões, 8 de julho de 2016, Felipe do Nascimento Lopes, vereador autor. Parecer da comissão, ante o exposto, a comissão reunida resolve acatar o relatório, opinando, portanto, pela aprovação do projeto de lei de número 65 de 2016, do vereador José Márcio Moreira dos Santos, submetendo-o ao soberano plenário para apreciação. Sala das Comissões, 8 de julho de 2016, vereadores Felipe do Nascimento Lopes, relator, vereadores Joyce Lúcia Costa dos Santos, membro, vereador Geomíris da Costa Gomes Filho, membro. Parecer da Comissão de Saneamento, Meio Ambiente e Pesca ao mesmo projeto de lei. Trata de projeto de número 065/2016, de autoria do vereador José Márcio Moreira dos Santos, que dispõe sobre denominar oficialmente com o nome de Ari Gonçalves o logradouro público localizado no bairro da Rasa, travessa que interliga a rua Clarinda Gonçalves, logradouro 0499, em 2 pontos distintos, conforme manifestação dos moradores. Manifestação esta através de abaixo-assinado. Em análise à matéria, cabe examinar a proposição sobre o mérito da Lei nº 804/2010, que dispõe sobre a regularização da malha viária do município de São Luís dos Búzios, denominando e estabelecendo critérios para a denominação de logradouros públicos, uma vez lá já analisada a constitucionalidade e legalidade. Desta forma, a referida nomeação se encontra em conformidade com o artigo 3º da Lei 804 de 2010, no que se refere a requisitos essenciais para a propositura de nomenclatura para logradouros públicos, inclusive quanto a alguns elementos do artigo 5º da referida lei, foi sanada através dos documentos em anexo. Em face do exposto, uma vez atendidos os requisitos necessários e sanada a exigência hora apontada pela Comissão de Constituição e Justiça, opino pela aprovação da referida matéria. O relatório, Felipe do Nascimento Lopes, vereador, relator. Ante o exposto, uma vez atendidos todos os preceitos constitucionais, acata a comissão o parecer do relator ao projeto de lei e submete ao soberano plenário. Sala das Comissões, 8 de agosto de 2016, vereador Felipe do Nascimento Lopes, presidente, e relator, vereadores José Márcio Moreira dos Santos e Joyce Lúcia Costa dos Santos, membros. Feita a leitura dos pareceres ao projeto de lei de número 65 de 2016, senhor presidente. Coloco o projeto de lei 65/2016 em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer do projeto de lei 70 de 2016. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei de número 70 de 2016, de iniciativa da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, que dispõe sobre estabelecer a obrigatoriedade da disponibilização de álcool em gel antisséptico nos estabelecimentos bancários e similares. Notas do relator. No que tange à constitucionalidade do projeto de lei, não vislumbro qualquer óbice à sua aprovação, na medida em que se trata de matéria de interesse local, nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição da República e artigo 22, inciso 1, no que tange à peculiaridade da matéria em sede municipal, bem como a competência do legislador em assegurar proteção a cada cidadão através de normas gerais. No entanto, faz mister ressaltar que o referido projeto deverá ser objeto de emenda e exame minucioso pela Comissão de Mérito. No que concerne à redação, o mesmo está em conformidade com a Lei Complementar número 95
de 1998 e por não ter nada a opor, opina pela aprovação do texto ora apresentado. É o relatório, sala das comissões, 29 de junho de 2016, Felipe do Nascimento Lopes, relator. Parecer da comissão, ante exposto, a comissão reunida resolve acatar o relatório, opinando, portanto, pela aprovação do projeto de lei número 70 de 2016, submetendo ao soberano plenário para apreciação. Sala das comissões, 29 de junho de 2016, Felipe do Nascimento Lopes, vereador, presidente e relator. Vereadores Joyce Lúcia Costa dos Santos e Gelmires da Costa Gomes Filho, membros. Parecer da Comissão de Saneamento e Meio Ambiente e Pesca ao mesmo projeto de lei de número 70 de 2016, de iniciativa da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, que dispõe sobre estabelecer a obrigatoriedade da disponibilização de álcool em gel antisséptico nos estabelecimentos bancários similares, não tendo nada a opor quanto ao mérito, decido acompanhar o parecer jurídico da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, emitindo também o parecer favorável à aprovação do presente projeto. Este é o parecer, Felipe do Nascimento Lopes, relator. Antes exposto, uma vez entendidos os preceitos constitucionais, a comissão acata o parecer do relator ao projeto de lei número 70 de 2016, submetendo ao soberano plenário para apreciação. Sala das comissões, 8 de agosto de 2016, vereador Felipe do Nascimento Lopes, relator e presidente, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos e José Márcio Moreira dos Santos, membros. Feita a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 70 de 2016, senhor presidente. Coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação a indicação de número 96 de 2016. Requerente vereador Felipe do Nascimento Lopes. Aqueles que forem favoráveis permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar do expediente e ordem do dia, esta presidência encerra a presente sessão em nome de Deus. Está encerrada a sessão.